É uma alegria poder estar nesse estado que já é o meu estado. Eu sou bairrista, irmão. Se eu estou aqui, se Deus me trouxe aqui, é a minha terra, é a minha gente. E aqui é a minha igreja. Então, juntos, nós vamos caminhar dentro da missão de Deus para nós. Porque Deus ele deixou uma responsabilidade conosco. E eu quero compartilhar dessa responsabilidade, que você sabe qual é. E quero ler com você Mateus no capítulo 28, de 18 a 20, meditando nesse tema, eu mais um na missão de multiplicar, tema da campanha de missões estaduais 2018. Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja, palavras que ressoam até hoje, no coração daqueles que servem a Deus. Palavras que precisam ressoar no meu coração e no seu. Logo após a ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus reúne os seus discípulos, antes de subir aos céus e voltar para a presença do Pai, onde hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Cristo, então, ele deixa uma palavra de orientação para os seus discípulos. Aquela última palavra. Ele ensinou os seus discípulos durante 3 anos e meio. Mas ali chegava a hora dele voltar para o Pai. E ele então, naquela última recomendação, aquelas últimas palavras, ele deixa aqui esta ordem para os seus discípulos. Que é a ordem para que eles fizessem novos discípulos. Essa é a ordem do Senhor Jesus para nós. Este é o mandamento dele. Fazer discípulos, essa é a nossa missão. Muitos enxergavam a missão do ide, mas a nossa missão é fazer discípulos, levar esperança para aqueles que estão perdidos. Irmãos, nós temos que interceder, como fizemos aqui no culto dessa manhã, e a prova disso são esses números sobre o nosso estado. Nós temos 399 municípios no estado do Paraná, chegamos aí a mais de 11 milhões de habitantes. O censo do IBGE, fazendo as suas pesquisas, os seus recenseamentos, ele diz, as pessoas responderam, não é, que foram entrevistadas, 22% desses 11 milhões se declararam evangélicos. Nós temos então uma meta, como batistas, como uma denominação missionária que somos, de alcançar 8 milhões de paranaenses. Essa é a nossa missão. 8 milhões que estão no interior do estado, mas também estão aqui na grande Curitiba. Eu vim do estado do Espírito Santo e lá nós temos 78 municípios, em todos nós temos trabalho batista, em todos nós temos um templo construído. E no estado do Paraná nós temos 220 municípios sem presença batista. Alguns sem nenhuma presença evangélica. Municípios grandes, de até 30 mil habitantes, que não tem uma igreja batista. E se nós somos a denominação missionária, temos que ter sim uma igreja batista em cada município. Porque assim nós estaremos compartilhando a mensagem de salvação a todos. Nós temos uma meta como convenção que é 45 mil novos discípulos até 2021. Então, irmãos, nós precisamos encarar a missão de multiplicar discípulos com muita seriedade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O mundo, irmãos, o Paraná está dentro desse circuito. Deus amou as pessoas do Paraná de tal maneira que Ele enviou Jesus por elas. E tem muitos, neste momento, sem esperança, sem alegria,
não estão vivendo isso que nós vivemos aqui nessa manhã, e Jesus nos chama a multiplicar os discípulos. Mas como faremos isso? Como multiplicar novos discípulos? 45 mil até 2021, eu penso, irmãos, que nós devemos multiplicar as nossas orações. Nós precisamos orar mais pela obra missionária. Jesus disse aqui, no verso 18 que lemos, ele falou: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Na comissão dos discípulos, ele fala sobre o poder que é dado a ele. E ele diz isso, irmãos, para mostrar o poder que deve nos impulsionar na hora de realizarmos essa obra. Nós temos que realizar a obra na autoridade de Jesus, mas para ter essa autoridade, nós precisamos nos quebrantar diante dele, nos humilhar diante dele, chegarmos vazios diante do trono da graça, reconhecer que somos pequenos, mas nos colocar nas mãos deste Deus que é todo-poderoso. E colocando-se nas mãos dele, ele vai agir por nós. E vidas serão alcançadas. Nós só conseguimos a autoridade do Senhor quando nos quebrantamos diante dele. Quando nos rendemos de joelhos, com a alma ajoelhada, o coração ajoelhado, e reconhecemos que ele é soberano e que nós somos pequenos. E quando choramos diante dele, clamando por almas, o Senhor nos ajuda, nos dá a autoridade necessária para realizarmos esta obra. Por que é importante multiplicar a oração? Eu quero ler para você um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre oração, que diz assim, coloca para mim aí isso: a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. É entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Você crê nisso? Você crê nisso, que você de joelho, você é imbatível? Que você conectado com Deus, eu mais Deus, na missão de multiplicar, conectado com Ele, você é a maioria? Meus irmãos, nós precisamos crer assim. 8 milhões de paranaenses precisam ser alcançados pela mensagem da graça, e nós temos que nos envolver nessa batalha, nos envolver em oração. Uma vez eu li um livro, eu acho que é Oswald Smith, se eu não me engano, que ele diz que somente um parto de alma pode gerar, não, somente um parto, como é que é? Deixa eu lembrar a frase. Somente um parto de alma pode gerar um filho espiritual, lembrei. O que ele está dizendo? Que somente quando a gente se quebranta, se derrama, quando a gente derrama a alma diante do Senhor, é que a gente gera um filho espiritual. Tem muitas mães que têm um filho, só que precisam ter um parto de alma para gerar novamente naquele menino um servo de Deus. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos nos colocar diante do Senhor. A oração por missões, ela significa que vamos orar e as barreiras vão cair. Há uma barreira diante das pessoas, as pessoas não conseguem enxergar o plano de Deus para a vida delas, e quando oramos, as escamas caem. Quando oramos, a igreja local, ela passa por um avivamento. Nós precisamos, irmãos, orar. A igreja de Atos orava. No livro de Atos nós vemos a expressão, eles oraram por 48 vezes. A Bíblia diz que o povo estava diariamente orando.
unânimes em oração, todos conectados em oração. E a Bíblia diz, em Atos 2,47, que o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. Todo dia tinha conversão. Todo dia tinha gente se rendendo ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, orar. Eu fui missionário de campo. Eu me converti com 20 anos de idade. Eu perdi 20 anos da minha vida longe de Deus. Quando eu me converti, há 21 anos atrás, eu entendi que precisava orar, porque eu sou fruto de oração. Uma pessoa orou por mim 1 ano para me se converter. E eu me converti. E foi a minha esposa. Ela me ganhou para Cristo. Ela orou 1 ano por mim. E eu entendi isso. Quando eu me rendi, eu falei, não tinha jeito para mim, que eu era uma pessoa extremamente ruim, longe de Deus, alguém desprezível aos olhos da sociedade. Mas ela orou, eu me encontrei com o Senhor. E na minha caminhada de fé, uma vez eu li um editorial que chamava Jovens para a Obra Missionária, de missões mundiais, e eu falei, eu quero ser essa pessoa. E naquela semana Deus testificou com todo mundo e eu entendi, eu tenho um chamado missionário. Fui para o seminário, fiz o seminário. Tinha uma igreja grande lá do estado do Espírito Santo que me queria levar para pastor de jovens, mas foi me apresentada uma cidade de 6.500 habitantes chamada Dores do Rio Preto. E quando eu olhei aquela cidade, uma cidade sem presença evangélica quase nenhuma, eu entendi que é ali que eu precisava estar e cheguei ali para ganhar aquela cidade para o Senhor. Entendi que eu tinha que fazer isso via oração. E comecei a orar, comecei a clamar a Deus. Deus abre porta, Deus abre porta, Senhor, abre as portas. E entendi que eu precisava me relacionar com as pessoas de forma intencional, estar junto com gente, porque estando junto com as pessoas, os frutos iam chegar. E eu rodava o comércio da cidade todo. E conheci a Cláudia num comércio da cidade, eu e minha esposa conhecemos. A Cláudia trabalhava numa loja de calçados. A gente ia quase que diariamente na loja dela, não comprava quase nada, porque não dá, irmãos, né? Se comprar um calçado por semana, minha esposa até queria, mas o dinheiro não dava. Então a gente comprava muito pouco e se relacionava muito. Teve um dia, nós tínhamos 12 pessoas na igreja, 12 membros. Nós estávamos realizando ali uma campanha de oração. 12 horas de oração. Num sábado, 13h, nós estávamos ali cantando, eu, minha esposa e um grupo de mais uns 3. E eu me lembro que Cláudia entra na igreja. Cláudia nunca passava naquela rua, mas naquele dia ela resolveu passar. E ela falou depois que ela ouvia uma canção muito linda sendo cantada. Quem estava cantando era eu e minha esposa. É uma dupla que não dá muito certo, mas ela, no ouvido dela, irmãos, dom de língua, ela entendia aquela voz mais linda do mundo, da minha esposa e a minha. E ela entrou ali, falamos de Jesus para Cláudia, mais uma vez, e Cláudia entregou a vida ao Senhor. Cláudia, ela não se conformou em ficar com Jesus só para ela, mas ela começou a orar pela sogra. Irmãos, a maior prova de uma conversão, de um novo decidido, é essa. Ela orou pela sogra. E ela começou a orar pela sogra e falou, vou batizar no dia da senhora. A senhora vai batizar comigo. E ganhou a sogra para Jesus. Além de orar, ela compartilhou de Jesus, a sogra. E aí está o batismo das duas. Fruto de oração. Irmão, você tem orado pela obra missionária? Nós estamos aqui, a gente deve muito para o interior do estado, pastor Roberto. O pastor orou sobre isso, falou sobre isso aqui. O interior do estado manda para a grande cidade. Você como profissional, você faz aqui a sua vida, mas você tem lá alguém precisando de Jesus. Nós precisamos orar. Nós precisamos também, irmãos, além de orar, anunciar a mensagem de salvação. Precisamos falar de Jesus também. Não só orar, porque a oração, irmãos, ela prepara o ambiente. A oração é Deus mostrando a oportunidade. Nós precisamos falar, Jesus diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ensina esse povo. E ele fala ainda, e eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Ele está dizendo o seguinte: para que a missão seja feita com efetividade, para que a missão tenha frutos, é necessário que você vá, faça discípulos, mas que entenda que eu estou do lado. Jesus está falando, eu estarei com vocês. Tem muita gente com medo de falar de Jesus, porque pensa que está sozinho. Irmão, você não está sozinho. Quando você decide anunciar Jesus, Ele está com você, Ele do lado. Nós precisamos aproveitar, irmãos, todas as oportunidades e compartilhar o Evangelho de Jesus. Nós temos o poder de mudar a autoridade, mudar a eternidade das pessoas. Nós temos o poder de mudar a eternidade das pessoas. As pessoas hoje sem Deus estão condenadas a uma eternidade também sem Ele. Nós temos esse poder, irmãos, nós temos a mensagem. É por isso que nós lemos aí em Provérbios 24, 11 e 12, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Uma vez eu estava perto de um matadouro, e eles colocaram madeiras de um lado e do outro, fizeram um corredor, e ali passavam os porcos que iam morrer naquele dia. Era um caminho. Do caminhão até o matadouro, passava um corredor e os porcos passando. Não sei se você já viu fila, eu já vi vídeo também de bois, né, indo para o matadouro. É uma tristeza. O animal sabe que vai morrer. E hoje as pessoas estão assim, indo para uma eternidade sem Deus. E muitas vezes nós nos calamos, nos fechamos. Eu cheguei em Curitiba tem 60 dias. E aí quando a gente chega, todo mundo tem uma dica para dar para a gente, não é? E aí algumas pessoas falavam assim, faz sentir diferença em Curitiba, porque as pessoas são mais fechadas. E eu falei, vou fazer o teste. Mudei para o meu apartamento, entrou uma pessoa no elevador, bom dia, a pessoa baixou a cabeça. Aí outro dia, bom dia, a pessoa abaixou a cabeça. Eu poderia pegar isso e falar muitas coisas sobre curitibanos, mas não, irmãos, é o meu campo. Eu vou falar bom dia até aquela pessoa levantar a cabeça, porque eu vou falar de Jesus para ela. A minha senha de internet é Jesus te ama, para todo mundo saber que eu sou crente. Deve ser por isso que eles estão abaixando a cabeça. Eu tenho que mudar a senha lá do Wi-Fi e colocar outro nome. Mas, irmãos, eu estou aqui nessa terra para isso. Eu não estou aqui de passagem, eu não estou aqui a passeio, e nem você, meu irmão. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos ser atalaias do Senhor, porque o Senhor vai cobrar o sangue dessas pessoas nas nossas mãos. Charles Spurgeon, que disse a frase, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso é muito duro. Quando eu li isso eu fiquei assustado, mas é a grande verdade. Quando eu cheguei lá em Dores do Rio Preto, eu pensei, eu tenho que orar muito, mas eu tenho também que falar de Jesus, e eu, sem medo, fui falar de Jesus. Aproveitava e falava de Jesus o tempo todo. E comecei a fazer um trabalho nas escolas. Comecei a pedir espaço nas escolas e falar de Jesus. Vai aparecer aí no próximo slide. Falar de Jesus nas escolas. E comecei a fazer um trabalho nas escolas. Entregava uma literatura, falava de Jesus, e eu comecei falei, eu vou chamar os estudantes a entregar a vida para Jesus. E eu me lembro que à medida que eu ia fazendo, eles levantavam as mãos, entendendo. Só que todo mundo fazia isso. Eu falei com a minha esposa, eu estou falando alguma coisa errada? Eu estou apelando emocionalmente, porque todo mundo está levantando a mão? Ela falou, não está. Eu falei, você é mais duro então, você é mais radical. E era mais duro e mais radical. E aquela juventude toda levantando a mão e chorando. E eu falei, Deus está fazendo uma coisa nessa cidade. E de 12 pessoas a gente começou a aumentar o número. Teve um dia que eu recebi uma visita em casa, a campainha tocou perto da hora do almoço, era o padre da cidade. E o padre chegou lá em casa, entrou na minha casa, padre Bruno Cadarte. Ele apontou o dedo para mim e começou a brigar comigo. Por que você está nas escolas? E por que as crianças estão levantando a mão? E por que não sei o quê? E por que isso? E por que aquilo? Muito nervoso comigo. E eu tive uma paz que muitas vezes eu não tenho. A minha esposa estava com muita raiva. Ela estava ali cozinhando feijão, panela de pressão, aquela coisa toda, a faca perto, aquela coisa toda. E eu fiquei com medo, porque ela regala o olho e me assusta.
Eu sei que vai acontecer alguma coisa quando ela regala o olho, mas eu fiz assim, busquei a paz no Senhor e falei, Padre Bruno, eu quero ser seu amigo. Não estou aqui para brigar com o senhor. Inclusive, eu quero tomar um café com você. E quando eu falei isso, ele desmontou. E como assim café? Eu falei, café, te bater um papo, orar junto, ler a Bíblia, estudar. Ele, você faria isso? Eu falei, claro que eu faria. Ele falou, e se eu marcar um almoço lá na casa paroquial, você vai? Eu falei, vou. Ele, mas você vai comer a comida? Eu falei, vou. Não sei que eu tenho que me preocupar. Ele, não. Então tá bom, marcou uma data. Uma semana depois, no outro dia, 7 horas da manhã, meu celular tocou. Eu estava acordado. Nem todo dia, 7 horas a gente está acordado, né? Podia ser uma folga ou uma coisa. Mas eu estava já ali na ativa, já estava acordado há algum tempo. E ele falou bem assim, tá tudo certo para o almoço? Eu falei, tá tudo certo. E você vai vir mesmo? Eu falei, vou. Chegou o dia, subi o morro da Igreja Católica, a cidade, muita gente. Aquele povo fica na rua olhando, passando por um corredor de gente, todo mundo assustado. Pastor da Igreja Batista na casa do padre. Almoçamos, oramos, conversamos, várias coisas. E no final ele perguntou bem assim, você prega aqui na nossa igreja? Aí eu falei, com muita alegria, prego sim. Ele falou, não, vai ter uma atividade, que a gente vai falar da segunda vinda de Cristo, e você tem 10 minutos a pregação, 10 minutos, e domingo de manhã, tal domingo, você fecha a igreja, vem todo mundo, e você participa aqui, a gente faz um momento todo mundo junto. Eu falei, não tem como ir todo mundo, porque o pessoal tem compromisso lá, não tem jeito. Ele falou, não, então domingo de manhã, eu falei, não, domingo de manhã para mim não dá, porque lá no Espírito Santo, irmãos, domingo de manhã é o domingo que tem menos pessoas, né? Perto de praia, né? Aquela coisa toda. Então, à noite é que o culto bomba, como a gente diz lá. E eu falei bem assim, à noite dá, de manhã não dá. Eu falei, então à noite, marcou a data, me deu 10 minutos para falar sobre a segunda vinda de Cristo, e eu comecei a orar, fiquei com muito medo, tive dor de barriga, tive todos os sintomas assim do nervosismo. A Igreja Católica era bem grande, não era um templo tão grande como esse, mas era bem grande. E chegou o dia, fui lá, preguei. Falei da segunda vinda de Cristo em 5 minutos e falei em mais 5. Mas para entender a segunda vinda de Cristo, a gente tem que entender por que Cristo veio a esta terra pela primeira vez. E ali, irmãos, com uma mensagem de graça, de amor, de misericórdia de Deus, eu pude falar do plano de salvação. E falei, eu vou fazer um apelo aqui. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque dentro da minha casa, o padre botou o dedo na minha cara, se aqui dentro eu vou ser o mártir batista, né, do século 21. Então, não vou. Mas eu falei, se você entendeu a mensagem, se você entendeu de fato que Cristo precisa estar no seu coração como prioridade, se render, entregar a vida a Ele, eu quero te convidar a se colocar de joelhos. Eu vou me ajoelhar para orar por você. E eu me lembro que à medida que eu me ajoelhava, o padre se ajoelhava, e a igreja todinha se ajoelhava, e o povo foi tomado de choro. Porque depois eu fui entender que o convite era porque, ele é novo, ele vai chegar aqui e apontar para a imagem e fazer qualquer coisa, mas não, irmãos, a nossa mensagem não é acusatória. A nossa mensagem é graça, é amor. E quando a gente fez isso ali, o povo entendeu. Eu batizei gente, a igreja encheu. O padre foi mandado embora da cidade. E o nome de Jesus foi conhecido. Precisamos falar de Jesus, irmãos. Você tem falado? Precisamos falar dele o tempo todo. Mas nós precisamos também, o tempo se esgotando, além de orar, falar de Jesus, nós precisamos investir na obra missionária. Todos nós somos missionários, a verdade é essa. A partir do momento que você se rendeu a Cristo, você é um missionário. Todos são missionários. Uns vão para terras distantes. Uns saem daqui de Curitiba e vão para o interior do estado ser missionários lá. Outros vão para a África e China.
Enfim, a missão é para todos. O evangelho é para todos. Uns vão, uns ficam. Que são vocês estão aqui. Uns devem ficar, porque nós fazemos missões na igreja local. Mas a verdade, irmãos, tanto para quem vai, tanto para quem fica, é que todos nós devemos contribuir. Todos nós devemos contribuir. Irmãos, os recursos que Deus nos dá não são somente para o nosso deleite. Tem um número para falar com os irmãos que deixou o pastor Roberto impressionado, que vai impressionar você também. Nós temos 320 adotantes da Grande Curitiba em missões estaduais. 320. Aqui nós temos mais do que 320. A gente pode dobrar hoje esse número. 320, irmãos. 320 pessoas falam, eu vou adotar um missionário de missões estaduais. Tem gente que fala, tem missionário adotado. Eu falo, é de missões estaduais? Não, missões estaduais não. Mas a sua terra não está na sua pauta também? Nós precisamos avançar, irmãos. Por quê? Porque nada é nosso. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, irmãos. Nós vamos para a eternidade sem nada. Nem esse corpo vai valer para a gente na eternidade, ele vai ser transformado. Então nós somos devedores por tudo que temos e tudo que somos. Contribuição cristã não é um peso, é uma honra. É uma honra. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Isso é fantástico. Porque Deus olha a intenção do coração, Ele sabe se é sincero ou não. É preciso ser feito com alegria. Eu vou fazer parte da mudança do meu estado. Eu vou fazer parte no alcance de 8 milhões de paranaenses. A Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A Bíblia fala que quem ganha almas é sábio. E quando você investe na obra missionária, financeiramente, uma adoção mensal, você está mostrando que você está vivendo a sua vida com sabedoria. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, 220 municípios sem presença batista. Nesses municípios, muitos domingos não há festa. Em muitos cultos não há festa. Tem lugar que nem culto tem. Sustentar missionários é segurar a corda. Nós vivemos aí juntos, né, o drama dos meninos da Tailândia. Aqueles meninos que estavam presos. E o pessoal com medo de novas chuvas, inundar aquela caverna e todos morrerem. Mas foi então que as cordas foram usadas. As pessoas desceram até aqueles meninos. Resgataram, salvaram aqueles meninos. Missões é isso, é segurar a corda para que alguém vá lá no buraco profundo do pecado e salve aqueles que estão perdidos. Isso é missões. Segurar a corda. Você é convidado dessa manhã a segurar a corda. Nós temos alguns alvos na campanha 2018. 500 mil reais de oferta especial. Há 5 anos que a gente não chega ao nosso alvo. 5 anos, muito tempo. Nós temos um alvo de 500 novas adoções para a Cristolândia. Eu quero te mostrar a foto do Jonathan. Vai mostrar aí a foto de um menino. Jonathan, de União da Vitória, a cidade dele, professor de educação física, dava aula nas escolas da cidade, dava aula de educação física, um jovem de porte atlético, forte, tinha namorada, família e tudo mais. No momento da vida dele, ele conheceu as drogas. E começou com a maconha e foi, não é evoluindo, né? Porque mais patamares da droga não é evolução. Mas ele chegou no crack. E ele começou a se afundar no crack. Perdeu a sua família, perdeu a sua namorada, perdeu o seu trabalho. Um dia ele estava em União da Vitória, desesperado por mais pedra, mas também desesperado porque ele queria uma mudança de vida, e ele sai andando a pé. Depois de 7 dias ele chega em Curitiba, andando a pé, 288 quilômetros. Se torna um morador de rua, usuário de droga, desses 5 mil que existem em Curitiba. Passa por todas as tristezas de um morador de rua.
Mas um dia alguém chegou para ele e falou: Jonathan, você quer mudança de vida? Existe a Cristolândia. Ele ouviu aquela palavra e já sabia o que era, e já tinha visto na televisão o que é Cristolândia. Ele aceitou, ele foi para a Cristolândia, entregou a vida ao Senhor, hoje está limpo, está dando aula dentro da Cristolândia de educação física para os internos. A família ligou para ele há poucos dias atrás e ficou feliz em saber que ele está recuperando, entregou a vida ao Senhor, mas está num processo de recuperação. E sabe por que isso é possível, irmãos? Porque nós investimos na obra missionária. E eu convido você a fazer parte disso. Nós temos ali em Nova Laranjeiras do Sul o irmão Adão. Adão, irmãos, é fruto da obra missionária. Ele se converteu dentro da tribo Caigangues. E ele é o nosso missionário ali. Ele é todo high-tech. Chega lá, ele faz culto com LED, aquela coisa toda, lá no meio da tribo. Ele tem 5 cultos na semana. 140 pessoas participam da igreja, não cabe mais no templo. E ele está lá pregando. Eu não conseguiria pregar para os Caigangues. Não conseguiria, não é a minha habilidade. Mas nós temos um missionário lá que tem essa habilidade e que consegue fazer. Então, concluo essa fala, irmãos, lembrando os irmãos que para multiplicar discípulos, para alcançar 8 milhões de paranaenses, precisamos multiplicar a oração. Nós precisamos multiplicar o anúncio, falar de Jesus, e nós precisamos investir financeiramente. Porque missões, irmãos, ela se faz sim com os joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que contribuem, com os pés daqueles que vão e com a igreja que envia. Há vocacionados aqui? Se você tem vocação, se Deus está te chamando para a obra missionária, para ser um missionário, me procure o pastor Roberto, fale: eu quero ser um missionário, porque nós temos uma necessidade de 220 novos missionários para 220 municípios sem presença batista. Eu preciso aqui também de pessoas que assumam um compromisso de oração, que orem em casa, que peçam: Deus, fortaleça o missionário, capacita o missionário. Mas eu preciso aqui também de pessoas que se comprometem financeiramente, mensalmente, um valor mínimo de R$25, adotando um dos nossos projetos. Hoje, nem um combo do McDonald's você compra por menos de R$25. E com R$25, nós conseguimos avançar. Dentro do seu boletim aí tem a fichinha de adoção, que você pode preencher. E eu peço a você, preencha. Se Deus está falando no seu coração, preencha. Ah, vou levar para casa e vou pensar. Eu já sei o que vai acontecer. Essa ficha vai sumir e você vai se esquecer disso. Você quer fazer parte da mudança da nossa terra? Talvez você já faz. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Talvez você já faz, mas pode fazer mais. Eu te desafio a fazer mais. Eu preciso de pessoas que se comprometam com a oração, com o chamado e financeiramente. Se você é um desses, eu convido você a se colocar de pé para junto orarmos. Deus está te chamando para você orar mais por essa obra, se colocar diante dele, se comprometer em oração de fato. Se coloca de pé em nome de Jesus e fala: Deus, eu me comprometo a orar mais. Se você quer assumir um compromisso de adotar um missionário, eu quero adotar um missionário. Irmãos, eu estive no campo e como é importante a gente saber que tem gente segurando a corda atrás. Você quer adotar um missionário? Se coloca de pé. Oração, adoção e também pessoa que fala bem assim: eu vou me comprometer mais a falar de Jesus. Eu não vou olhar os empecilhos. Eu não vou olhar as pessoas de cabeça baixa. Eu vou olhar alguém que está aprisionada e que precisa de salvação.